Sejam bem-vindos, eu me chamo Débora e essa é a primeira edição do especial Calenda Notícias Eleições 2020. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e fiquem sabendo de tudo. Aqui você confere a cobertura completa com entrevistas, participações e notícias da região. Hoje teremos como participação o juiz Gerivaldo Neiva, que esclarecerá algumas dúvidas em relação às eleições 2020. Sabemos que o senhor é responsável por algumas cidades aqui da região e gostaríamos de saber quantas sessões eleitorais estão sob a sua responsabilidade e quantos eleitores votam nessas sessões. Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Gerivaldo Neiva, sou juiz da comarca de Conceição do Coité e também o juiz eleitoral da Zona 132, que engloba os municípios de Conceição do Coité e Ixu. É um grande prazer participar desse projeto, quero parabenizar os organizadores, os promotores dessa iniciativa, principalmente considerando que nós estamos neste ano realizando eleições municipais nesse clima de pandemia, de Covid-19, com muitas restrições com relação à campanha eleitoral e evidentemente que a tecnologia, a utilização de redes sociais, a utilização da internet vai ser de importância fundamental para a justiça eleitoral, para a campanha política e por isso mesmo o momento é muito oportuno e eu parabenizo essa iniciativa e a Justiça Eleitoral quer firmar essa parceria e estará sempre à disposição para prestar esclarecimentos aos eleitores, aos candidatos, a toda a população. Bom, os juízes eleitorais cumprem um rodízio de 2 anos na função. Então, se existem numa comarca, por exemplo, 2 juízes, um vai cumprir 2 anos, o outro vai cumprir mais 2 anos e assim sucessivamente. O que acontece em Conceição do Coité? Nós somos 2 juízes, eu sou o titular da comarca e nós temos também uma juíza no juizado especial cível. Mas a juíza que aqui estava 2 anos atrás, doutora Cristiane, ela renunciou. Ela não quis cumprir o rodízio que seria dela. Então o TRE me convocou e eu fui reconduzido para mais 2 anos. Então eu sou o juiz da Zona 132, em Conceição do Coité, e que engloba os municípios de Conceição do Coité e Ixu. É uma zona grande. Só Conceição do Coité nós temos cadastrados e aptos a votar para essa eleição 53.074 eleitores. É um eleitorado muito grande. São 195 sessões eleitorais e 85 locais de votação. Até a eleição, nós podemos ainda fazer algum remanejamento com relação às sessões eleitorais. Pode ser que a gente agregue alguma sessão a outra, uma sessão que não tenha tantos eleitores. Mas dentre esses locais de votação, por exemplo, aqui em Coité, nós temos o Colégio Algarina com 3.921 eleitores. É muito, né? Em seguida nós temos o Polivalente com 3.115 eleitores aptos às sessões do Polivalente. E aí temos o Colégio do Açudinho, a Escola Estadual do Açudinho agora, com 2.300 eleitores. Temos o Antônio Bahia com 1.861 eleitores. Temos o Durval, o antigo Durval, que hoje é um centro profissional, com 2.183 eleitores. O SESCOM com 2.294 eleitores. E até na zona rural de Coité, no distrito de Salgadalho, nós temos José Ferreira com 2.059 eleitores. Então é uma zona grande, uma zona problemática para a realização das eleições. Ao lado disso, de Coité, dos 53 mil eleitores de Coité, aí nós temos o município de Ixu. Claro, um eleitorado bem menor do que Coité comparativamente. São 5.700 eleitores em Ixu e são 9 locais de votação e 21 sessões eleitorais. Então, essa é a nossa realidade eleitoral em Coité. Uma cidade com 53 mil eleitores, uma eleição com 85 locais de votação para serem coordenados, são 195 sessões, então nós temos que distribuir no dia da eleição, logo a partir de 5 horas da manhã, nós começamos a distribuir essas urnas eleitorais, as urnas eletrônicas, para os locais de votação,
no final da tarde, recolher todas essas urnas e, na nossa experiência aqui em Coité, sempre por volta de 8 horas, 8h30, nós já estamos oferecendo à população o resultado das eleições. Com certeza que faremos novamente uma grande eleição, sem problemas, e que espelhe exatamente a vontade do eleitor, a pretensão, o que o eleitor quer para o destino da cidade de Conceição do Coité, suas escolhas, que serão retratadas nas urnas eleitorais. O período eleitoral é marcado por campanhas, carreatas, reuniões. Isso acaba atraindo muitas pessoas e gerando aglomeração, que é tudo que a gente não pode ter no momento por conta da pandemia do coronavírus. E como é que fica, então, as realizações desse tipo de evento político? O que é permitido fazer? Pois bem, então como é que vai ser a campanha política nesse momento de restrições, nesse momento de pandemia? Nós estamos todos acostumados com campanhas, com comícios, com carreatas, com passeatas, muitas aglomerações. Então como é que vai ser esse ano? Essa é a grande dúvida. Bom, primeiro vamos entender o seguinte. O Congresso Nacional aprovou uma PEC, uma emenda constitucional que adiou as eleições para 15 de novembro, no primeiro turno, já pensando, evidentemente, que em novembro nós teríamos mais tranquilidade para realizar essas eleições. Outra medida da Justiça Eleitoral foi abolir o uso da biometria. Então o eleitor não será mais obrigado a colocar o seu polegar no leitor biométrico, exatamente para evitar contatos, evitar o contato dos eleitores com as máquinas, com o leitor da biometria. Agora, com relação à campanha propriamente, a carreatas e passeatas em comícios, o que diz essa PEC? Bom, continua valendo as regras da eleição anterior, ou seja, carreatas, passeatas, comícios, os carros de som animando as carreatas, animando as passeatas e os comícios. Mas essa PEC, essa emenda constitucional, estabeleceu o seguinte, que um decreto municipal não pode proibir atos de campanha eleitoral, mas pode, desde que fundada, desde que justificado num parecer técnico da autoridade sanitária do Estado ou da União. Então, deixando bem claro aos telespectadores de que um prefeito municipal não pode baixar um decreto e dizer está proibida a realização de carreatas e passeatas, mas a depender da situação da pandemia naquele município e calcado, fundado em um parecer técnico da Vigilância Sanitária do Estado, aí sim a campanha pode sofrer restrições. Por que se pensou nisso? Para evitar a manipulação de candidatos locais, de prefeitos, com a realização da campanha eleitoral. Então, por enquanto, a campanha é normal, nos moldes da eleição passada, e haverá restrições desde que tenha um parecer técnico fundamentado da autoridade sanitária estadual ou da União. A internet será, sem dúvidas, bastante utilizada nesse período de campanha. Existem regras referentes à utilização dessa ferramenta para a realização de propagandas? Bom, e como é que vai ser então a campanha pela internet? Essa é uma grande dificuldade para a Justiça Eleitoral, conduzir uma campanha hoje com a internet. Vejam bem, senhores e senhoras, até pouco tempo atrás, na elaboração da lei eleitoral, nós não tínhamos ainda essa notícia de lives, né? E agora virou uma moda. Então vamos procurar na lei eleitoral, procura pelo nome live, você não vai encontrar o que diz a lei eleitoral sobre lives, porque essa é uma novidade da internet. E a internet é muito dinâmica, é muito rápida, a cada dia nós temos novidades na internet. Então o que a lei eleitoral hoje prevê para a campanha na internet? Primeiro, o candidato, o partido ou coligação pode ter um site na internet. Isso que você bota lá, www, tá? Então o candidato, o partido, a coligação pode ter um site na internet. Bom, mas existem algumas restrições. A hospedagem desse site, ou seja, o local onde ele vai ficar hospedado, para que a Justiça Eleitoral tenha controle sobre isso, tem que ser no Brasil.
Eu não posso hospedar um site lá na Rússia, lá na China. Ele tem que ser no Brasil. E é preciso também que se comunique à Justiça Eleitoral sobre a existência daquele site. Bom, é possível também que o candidato ou partido tenha blogs. Aí são pequenos sites mais pessoais, mas é permitido que ele tenha também com as mesmas restrições, hospedado no país, comunicado à Justiça Eleitoral. Da mesma forma, o candidato pode fazer sua campanha através de Twitter, através de Instagram, de Facebook e outras possibilidades de redes sociais. Claro, pode ser também através do WhatsApp e pode também nas redes sociais o candidato ou o partido impulsionar o seu post, ou seja, ele vai postar no Facebook, ele vai pagar ao Facebook para que o Facebook impulsione, para que o Facebook empurre essa sua postagem mais para frente. Agora, um lembrete, só pode fazer isso o partido ou o candidato. Um particular, uma pessoa física não pode, ela, com dinheiro dela, com recurso próprio, impulsionar uma postagem na internet. Agora, gente, vamos prestar bem atenção. O dado fundamental na campanha pela internet é a proibição expressa do anonimato. Ou seja, a pessoa vai postar, vai apoiar determinado candidato, ela tem que se identificar. Ela não pode criar um perfil falso, ela não pode criar um personagem que não existe na linguagem da tecnologia, o fake news. Ela não pode fazer isso, né? Pode criar um perfil fake, um falso, para denegrir a imagem e a honra das pessoas. Então, é permitido sim pela internet, o eleitor pode manifestar sua campanha da internet desde que ele assuma a responsabilidade por aquilo que ele está dizendo. Então, o princípio é livre a manifestação do pensamento, isso é garantido na Constituição, mas essa liberdade tem um limite, que é exatamente de respeitar a honra e a imagem das pessoas. Então, esse é o princípio geral. Nada de anonimato, nada de fake news, mas a campanha pela internet é permitida nesses moldes. Em relação aos prazos, quando que um pré-candidato passa de fato a ser um candidato e quando isso acontece, quais são as mudanças? Bom, a convenção começando no dia 31 de agosto, terminando 16 de setembro, nós temos um prazo mais de 10 dias para o registro das candidaturas. Só a partir, então, do registro da candidatura é que a pessoa vai passar da condição de pré-candidato para candidato oficial daquele partido ou coligação. Porque aí sim, ele se apresenta como candidato e ele dá início à campanha. Nós estamos agora na fase das pré-candidaturas. Bom, mas aí o que pode um pré-candidato, o que não pode um pré-candidato? Ele pode se expor em redes sociais, em programas de rádio e televisão, como pré-candidato daquele partido ou coligação. Ele pode se apresentar oferecendo o seu nome, oferecendo sua candidatura, ele pode falar de propostas que ele tem. Agora, o que ele só não pode é fazer a campanha antecipada. Ele não pode chegar e dizer, por exemplo, eu sou candidato, eu estou pedindo o seu voto, eu quero o seu voto. Isso ele não pode. Mas pode se apresentar, sou pré-candidato e tenho essas propostas. Pode participar dessa forma de um debate em um rádio, de um debate numa televisão, um debate num site de internet. Ele não pode fazer aglomerações, ele não pode fazer comícios, não pode fazer carreatas, porque nessa condição de pré-candidato ele está sujeito às regras atuais, não à regra eleitoral da campanha eleitoral. Então, se o município tem uma legislação, se o estado da Bahia tem uma legislação atual que proíbe aglomerações de mais de 50 pessoas, evidentemente que um pré-candidato não pode fazer agora atos, manifestações, visitas que causem aglomerações com carros de som, com música. Isso agora não é permitido ao pré-candidato. Ao candidato será livre a campanha, desde que obedecida também as regras a partir do dia 27 de setembro. Por conta do coronavírus, a Justiça Eleitoral acredita que haverá uma diminuição no número de eleitores presentes nas urnas esse ano? Bom, com relação à abstenção, à participação dos eleitores no dia da eleição, em 15 de novembro, a Justiça Eleitoral está muito preocupada e está pensando em alternativas para possibilitar a presença e a participação do máximo possível de eleitores. Então, por exemplo,
há uma proposta sendo discutida no TSE de fazer um escalonamento no dia da eleição de acordo com a idade dos eleitores. Então, se nós sabemos que a pessoa idosa é uma pessoa de grupo de risco com relação ao novo coronavírus, então a Justiça Eleitoral está pensando em estabelecer um horário, por exemplo, aquele primeiro horário da manhã, de 8 às 10 horas, em que a sessão está limpa, higienizada, para que esses eleitores compareçam e votem, ficando os horários da tarde para jovens e pessoas que não compõem grupo de risco. Da mesma forma, também se discute no Tribunal Superior Eleitoral a possibilidade de prorrogar o término das eleições de 17 horas, como praxe, é comum em todas as eleições, prorrogar esse horário lá para 20, 21 horas, isso está em estudo ainda. Então, a Justiça Eleitoral está preocupada e está atenta e pensando alternativas para que todos participem. Aqui na zona 132, em Conceição do Coité, historicamente a abstenção numa eleição municipal fica em torno de 16, 18% dos eleitores, ou seja, de cada 100 eleitores, 16 ou 18 deixam de comparecer, ou porque estão enfermos, ou porque estão viajando, ou porque não têm interesse na eleição, mas historicamente nós ficamos aí nesse patamar. É evidente que eu acredito que com a pandemia nós teremos uma abstenção um pouco maior, não é? Porque primeiro nós tivemos aquela notícia de quem não fez a biometria que não votaria, então muitas pessoas pensam que estão com seus títulos cancelados e não devem comparecer, e muitas pessoas estarão receiosas ainda da contaminação pelo novo coronavírus e não devem comparecer. Mas não acredito que seja um número muito elevado, porque a eleição municipal tem um forte atrativo, os eleitores sempre comparecem, os eleitores tem muita vontade de participar do processo eleitoral municipal. Então, dos 16, 18, talvez a gente chegue aí uns 20% de abstenção, que seria um número perfeitamente aceitável dentro da situação que nós estamos vivendo. Agradecemos a sua participação e gostaríamos de deixar o espaço aberto para que o senhor possa enviar uma mensagem para os eleitores e pré-candidatos. Muito obrigada. No fim, eu quero agradecer pela oportunidade de estrear este programa, de colaborar com este projeto, de levar informações aos eleitores. Tenho certeza que a Justiça Eleitoral vai necessitar, que a Justiça Eleitoral vai estar aqui presente em outras oportunidades para levar as informações aos eleitores. Tenho certeza também que este é um projeto, que este é um programa que vai tratar com isonomia, que vai tratar com igualdade todos os candidatos, oferecendo a todos a oportunidade de se apresentarem, a oportunidade de dizer à população, dizer aos eleitores quais suas propostas, quais seus projetos para a cidade, visando essencialmente o bem-estar das pessoas, o bem-estar da população. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Continue acompanhando as redes sociais do Calor Notícias e fique sabendo de tudo.